Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é o grande problema da decisão de pronúncia na prática? Em que parte os juízes estão errando na decisão de pronúncia? Essas duas perguntas são de extrema relevância, considerando que há muitos processos pelo país submetidos ao rito do júri, que tem aquela fase inicial de instrução e que se encerra com a decisão de pronúncia, e tem posteriormente a fase do tribunal do júri, em que os jurados decidirão mediante a quesitação e o juiz vai, em caso de condenação, realizar a dosimetria da pena. E esse grande problema em relação à decisão de pronúncia na prática diz respeito à desconsideração dessa decisão como um efetivo filtro nos processos submetidos ao procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Em outras palavras, na prática, em razão da aplicação equivocada do princípio do indúbio pro societar, a decisão de pronúncia virou uma mera formalidade. Geralmente, na decisão de pronúncia, se aceita tudo que está na denúncia. Os juízes aceitam integralmente a denúncia, deixando de fazer uma análise das alegações defensivas, como, por exemplo, aquelas alegações sobre dolo ou culpa, ou se é lesão corporal ou tentativa de homicídio, ou se aquela qualificadora realmente é aplicável e deve ser levada ao tribunal do júri. Na minha visão, o que deveríamos ter aqui no procedimento do júri é um duplo filtro. É o primeiro filtro da decisão de pronúncia, em que o juiz analisaria juridicamente se há pelo menos suficientemente prova de materialidade e indícios de autoria, se é realmente aplicável, se há realmente a incidência daquela qualificadora, se há realmente dolo, se é realmente um crime doloso contra a vida ou é, por exemplo, uma lesão corporal em que não há a submissão ao tribunal do júri. Teríamos esse primeiro filtro e apenas quando o juiz reconhece que houve a prática de um crime doloso contra a vida, que realmente aquela qualificadora tem provas suficientes de que faticamente foi praticada, é que isso seria levado ao segundo filtro, que seria o tribunal do júri. Os jurados, então, não decidiriam como primeira instância, entre aspas. Eles decidiriam após uma admissibilidade concreta, real, bem detalhada, feita pelo juiz togado. Dessa forma, o juiz togado, que faz a instrução do procedimento relativo ao crime doloso contra a vida, analisaria tudo, daria a decisão de pronúncia e seria submetido ao tribunal do júri após uma análise jurídica. E os jurados, que podem analisar até questões que não são jurídicas, daí entra a plenitude de defesa como princípio do tribunal do júri, poderiam condenar ou absolver. Nesse sentido, não seria qualquer processo que seria submetido aos jurados. E isso não violaria a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Na verdade, seria submetido ao tribunal do júri realmente quando fosse crime doloso contra a vida, e não quando há prova suficiente de que há uma lesão, ou de que há um crime culposo, ou aquela qualificadora não seria submetida e seria submetido o crime doloso contra a vida na sua modalidade simples, porque não tem prova da qualificadora. Não é levar para o tribunal do júri numa decisão em favor da sociedade, entre aspas. Esse indúbio pro societar faz com que a decisão de pronúncia não seja filtro de nada. A decisão de pronúncia apenas aceita tudo que está na denúncia. E esse é um grave problema, porque muitas coisas poderiam ser encerradas, ou pelo menos ter uma resolução mais concreta neste momento da decisão de pronúncia. E os juízes parece que não gostam de decidir. Na verdade, nessa primeira fase do procedimento do júri, eles acatam tudo que a denúncia fala, levam para o tribunal do júri e, dependendo se o tribunal do júri absolve,
aí encerrou. Mas se o tribunal do júri condena, há muitos juízes que, na dosimetria da pena, amparados por essa condenação feita por outras pessoas, pelos jurados, pegam pesado nessa dosimetria da pena, como se estivessem dando um recado para a sociedade. Eu não quis decidir lá na primeira fase, na fase da pronúncia, mas agora que os jurados falaram que ele é culpado, eu tenho que dar uma condenação exemplar. E é por isso que, pressionados pelo fato de que muitos casos de júri têm repercussão midiática, tem estudantes, tem pessoas do povo, as vítimas acompanhando a leitura da sentença, os juízes às vezes pegam muito mais pesado. Há juízes que tradicionalmente partem na dosimetria da pena mínima, da pena no seu mínimo legal, mas no tribunal do júri partem do meio termo, partem do termo médio para fazer a dosimetria da pena já na primeira fase. E isso demonstra que essa pressão do tribunal do júri, do ambiente público do tribunal do júri, acaba gerando uma confiança para que o juiz pegue mais pesado na dosimetria da pena. Mas esse não é o fator principal. O que eu quero discutir mesmo é aquela falta de coragem, muitas vezes, para absolver, desclassificar ou retirar uma qualificadora lá na decisão de pronúncia, no momento da decisão de pronúncia. Eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, isso acontece nas decisões que analisam dolo ou culpa. E isso foi decidido, por exemplo, pelo STJ no agravo regimental, no recurso especial 1.417.752, que teve origem em Santa Catarina e foi decidido recentemente, em março de 2018, pelo STJ. Nesse caso, segundo a decisão, se há dúvida entre dolo ou culpa, tem que levar para os jurados. Então não é dizer que está levando para os jurados um crime doloso contra a vida. Na verdade, se o juiz tem dúvida se é doloso ou culposo, ele remete aos jurados. Então está enviando para os jurados algo que ele, juiz, não disse categoricamente que é doloso contra a vida. Eu sei que aqui há muitos problemas. Por exemplo, o excesso de linguagem. Dependendo da análise que o juiz faz neste momento da decisão de pronúncia, isso pode, de certa forma, influenciar os jurados futuramente. E é por esse motivo que aqui a decisão de pronúncia tem uma questão muito difícil para os magistrados, que é ficar exatamente naquele meio em que não é uma decisão sem fundamentação, mas também não é uma decisão em excesso de linguagem. As duas coisas gerariam a nulidade da decisão. Se o juiz pronuncia sem nenhuma fundamentação, é falta de fundamentação e aquela decisão de pronúncia é nula. E se o juiz fundamenta demais, falando que realmente não tem legítima defesa, está amplamente provado que o réu é o autor do crime, há um excesso de linguagem. E tendo excesso de linguagem, a decisão também pode ser anulada. Por isso, a decisão de pronúncia é muito difícil, mas algumas questões têm que ser enfrentadas. Essa decisão que eu mencionei, o STJ praticamente disse que se o juiz não sabe se é dolo ou culpa, ele não precisa cair para o lado da culpa, ele não precisa presumir o melhor, ele não precisa decidir no indúbio pro réu. Ele tem que remeter para os jurados e os jurados é que vão decidir se é ou não crime doloso contra a vida. É basicamente aquele princípio de que o próprio juiz decide a sua competência. Nesse caso, está remetendo uma análise até de competência, é uma análise fática, mas que repercute na competência para jurados que não têm formação jurídica. E uma outra decisão que eu posso mencionar também é referente àquelas decisões em que a dúvida entre lesão corporal ou tentativa de homicídio. Há uma decisão recente, mais ou menos recente, do STJ, na verdade é de 2008, tem, portanto, uns 10 anos, que nessa decisão, que foi tomada no recurso especial 775062, recurso especial 775-062 do Distrito Federal, o STJ disse que, tendo dúvida se é lesão corporal ou tentativa de homicídio, envia para os jurados e eles decidem sobre isso.
É uma decisão que, na minha visão, aplica o indúbio pro societá, aplica uma lógica de que tudo deve ser remetido aos jurados e a decisão de pronúncia é vazia. É um filtro que está ficando cada vez mais vazio, da mesma forma que o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia, você já deve ter visto, às vezes acontece em uma linha, em meia linha, em metade de uma linha tem lá, recebo a denúncia, e acabou, não tem nenhuma fundamentação, e a vida de alguém passa a mudar porque passa a ser formalmente réu em razão de uma linha em que um juiz disse que aquela denúncia de 2, 3, 4 folhas está correta, tem justa causa e deve ser admitida. Isso é um grande risco. E outra decisão que eu também posso mencionar é referente às qualificadoras. É uma decisão de 2009, final de 2009, em que o STJ decidiu no recurso especial, o STJ decidiu nesse recurso 964-576, repito, RESP 964-576, que teve origem em Minas Gerais, que, havendo dúvidas sobre as qualificadoras, elas devem ser remetidas ao tribunal do júri. Ou seja, apenas excepcionalmente as qualificadoras podem ser retiradas na decisão de pronúncia. Aqui, vejam, não é dizer se é ou não crime doloso contra a vida. Aqui já reconheceu que é crime doloso contra a vida, por exemplo, homicídio. Mas se é qualificado ou não, isso merece uma análise do juiz, para reconhecer que aquilo existiu do ponto de vista fático ou que existiu do ponto de vista jurídico, que aquele motivo realmente é torpe ou realmente é fútil, e não submeter qualquer coisa aos jurados, que vão decidir muitas vezes influenciados pela decisão anterior. Se condenaram, então vão continuar mantendo tudo que for possível para aumentar a pena, porque já que condenaram, tentam impor uma pena maior, ou vão concordar com o Ministério Público no restante que foi dito pela acusação. Em suma, há uma grande timidez na decisão de pronúncia, remetendo praticamente todas as matérias para os jurados, e nesse ponto a decisão de pronúncia passa a ser uma decisão vazia, um filtro de mera formalidade, onde poderia ter uma decisão de impronúncia, uma decisão de absolvição sumária, poderíamos ter uma desclassificação, poderíamos ter até uma pronúncia com afastamento das qualificadoras, mas na prática esse é um grande problema que enfrentamos diariamente, com esse constante afastamento do juiz em relação ao mérito dos crimes dolosos contra a vida, como se ele apenas recebesse a denúncia, o que tem muito caráter de uma mera formalidade, a decisão de pronúncia virando uma mera formalidade pelo princípio do indúbio pro societá, e também, em seguida, o juiz não decide no plenário do júri, quem decide são os jurados, e apenas dá a dosimetria da pena, mas dessa vez quase sempre pegando pesado, porque já tem uma condenação feita pelos jurados e há uma cobrança pública. A leitura daquela sentença com a dosimetria da pena é feita na frente de vários populares que vão ficar cobrando. Ele foi condenado por homicídio e vai sair solto daqui hoje. Ele foi condenado por matar uma pessoa e a pena é somente tanto. Isso daí acaba influenciando também bastante os juízes que dão essa dosimetria da pena no plenário do júri. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.